Olá! Vamos mergulhar hoje numa ideia que simplesmente virou de ponta cabeça o jeito como a gente entende a mente humana, a gramática universal. É uma teoria que desafia quase tudo que se pensava sobre como aprendemos a falar. Para começar, vamos pensar num quebra-cabeça, um verdadeiro mistério que há muito tempo intriga cientistas e linguistas. É sério. Para um segundo para pensar nisso. Como é que uma criança, em pouquíssimos anos, domina um sistema tão complexo como a gramática de uma língua? E faz isso de um jeito que parece quase mágico, sem esforço nenhum. É, no mínimo, impressionante. Pois é, por muito tempo, a explicação que parecia óbvia era a da tábula rasa. A gente nasceria como uma folha em branco e aprenderia a falar só imitando os adultos. Simples, né? Mas essa ideia deixa muitas pontas soltas. E foi aí que surgiu a grande pergunta. E se a linguagem não for algo que a gente apenas aprende? E se for, na verdade, um instinto, algo que já nasce com a gente? E essa pergunta nos leva direto para os anos 50, para um ponto de virada na história, liderado por um linguista que mudou as regras do jogo. O nome dele é Noam Chomsky. E o que ele fez foi propor uma teoria totalmente radical que ia na contramão de tudo que se acreditava, botando abaixo essa ideia da folha em branco. A teoria dele ficou conhecida como gramática universal. A ideia é o seguinte: todos nós já nascemos com uma espécie de planta baixa da linguagem no cérebro. Não são as regras específicas do português ou do japonês, mas sim os princípios básicos, a fundação que serve para qualquer língua humana. Ok, mas como é que seria essa planta baixa? Como ela funcionaria na prática dentro do nosso cérebro? Bom, o Chomsky deu nome para esse sistema Dispositivo de Aquisição de Linguagem, ou DAO. Pense nele como se fosse um software que já vem instalado de fábrica no cérebro. Esse software contém todas as diretrizes fundamentais do que uma língua pode ser. Para ficar ainda mais fácil de entender, a melhor analogia é a de um painel de controle, cheio de interruptores. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, todo ser humano nasce com o mesmo painel, com os mesmos interruptores universais. Depois, a língua que a gente escuta ao nosso redor, seja ela qual for, vai ligando os interruptores específicos. Por exemplo, nessa língua o verbo vem antes do objeto? Flip. O adjetivo vem depois do substantivo? Flip. E o resultado final? A gramática completa da nossa língua materna, toda configurada. Tá, a ideia é genial. Mas e as provas? O que sustenta uma afirmação tão ousada como essa? Bem, o principal argumento tem um nome curioso: a pobreza do estímulo. E esse argumento nos convida a fazer uma análise bem honesta. O que uma criança ouve de verdade no dia a dia enquanto está aprendendo a falar? Porque, se a gente for ver, a realidade é que a fala que as crianças ouvem é, uma bagunça. É cheia de frases pela metade, erros de gramática, gente que para no meio da frase, que hesita. Fora que os pais quase nunca corrigem a gramática dos filhos, né? Eles corrigem o sentido, mas não a estrutura. Então, aqui está o ponto central. Se a informação que entra é toda pobre, toda falha e incompleta, como é que o resultado, a gramática que a criança produz, sai tão perfeito e organizado? E é aí que está o pulo do gato da teoria do Chomsky. A resposta dele é: a gente não aprende a gramática do zero. A gente, na verdade, ativa um conhecimento que já estava lá, um conhecimento biológico. E o mais legal é que a gente pode ver essa ativação acontecendo ao vivo, naqueles erros super fofos que as crianças cometem. Peguemos um exemplo clássico que toda criança brasileira já soltou: eu fazi, em vez de eu fiz. Agora, presta atenção na parte mais genial disso. A criança nunca ouviu um adulto falar fazia. Ninguém fala assim. Então isso não pode ser imitação. O que está acontecendo aqui é muito mais sofisticado. A criança sozinha percebeu que para falar no passado, geralmente se coloca um i no final dos verbos, como comi, bebi, dormi. E o que ela faz? Aplica essa regra de forma lógica a um verbo que, por acaso, é irregular. Ou seja, esse erro é, na verdade, a maior prova de que existe um sistema interno ali trabalhando e criando regras. Outra evidência muito forte é um fenômeno chamado recursividade. Essa é a nossa capacidade de colocar uma frase dentro da outra infinitamente. Tipo, o menino acha que o gato sabe que a comida acabou. É uma estrutura super complexa que as crianças aprendem a usar sem que ninguém precise sentar e dar uma aula sobre isso. Então, no final das contas, o que tudo isso nos diz sobre a natureza humana? A grande conclusão da teoria de Chomsky é revolucionária. A linguagem deixa de ser vista só como uma ferramenta cultural que a gente aprende. Ela passa a ser parte da nossa biologia.
A gente não aprende a falar da mesma forma que aprende a andar de bicicleta. Nós já nascemos programados para falar. E essa ideia muda completamente a perspectiva, né? Ela deixa no ar uma pergunta final para a gente refletir. Se a linguagem, essa coisa tão complexa, já vem de fábrica, o que mais sobre nós também já está programado desde o dia em que nascemos?